Olá a todos e todas. Estamos aqui retomando o estudo desse livro da Base Espírita, a Gênese. Nós hoje vamos começar o 10º capítulo, que fala da Gênese orgânica. Já estudamos 9 primeiros capítulos e, na minha percepção, esse capítulo 10 inicia uma nova fase do livro. Porque até agora estudamos a formação do planeta, o desenvolvimento físico do planeta, seus movimentos, os astros, as galáxias, o universo, o infinito. Estudamos essas coisas, o resfriamento da Terra, as suas camadas, a formação de suas camadas. Estudamos essas coisas ligadas à geologia, ligadas à astronomia, né? Ligada à paleontologia, o estudo dos fósseis. Então, a gente agora vai entrar, na minha percepção, numa nova etapa do livro, apesar de que ninguém fala que existe uma etapa nova, né? Eu é que percebo que a gente vai entrar nas coisas mais ligadas à espiritualidade, à energia, ao fluido universal. Então, esse capítulo marca esse início. Se você abriu esse vídeo aí como o primeiro dessa série, esse é o vídeo já 66. Fizemos um estudo aí detalhado, com imagens. Se você está abrindo agora, meu nome é Renato, sou estudante espírita há mais de 20 anos e já trabalhei praticamente em todas as tarefas de uma casa espírita. E estamos tocando aqui esse estudo, tá bom? Esse canal também, conversando sobre espiritismo, ele tem o objetivo de fazer vídeos curtos para até não espíritas, para aqueles simpatizantes, para aqueles curiosos e para espíritas também. Tem uns vídeos curtos que eu procuro tocar em temas mais do senso comum, inclusive gosto de usar a linguagem mais popular para as coisas espirituais. Então, inscreva no canal aí, por favor. E se você apertar esse sininho, toda vez que eu lançar um vídeo, você é avisado, você já deve saber disso. Tá bom? Então vamos aqui pedir a ajuda dos espíritos amigos, dos bons espíritos que trabalham pelo nosso crescimento, nosso anjo da guarda. E a bênção do espírito mais evoluído que pisou nesse planeta, o nosso Senhor Jesus. Nesse capítulo 10, vamos estudar 5 tópicos. O primeiro, que vai ser hoje, que a gente não vai encerrá-lo, porque ele precisa de mais de um vídeo, é a formação primária dos seres vivos. Depois vamos estudar o princípio vital. É fascinante o estudo do princípio vital. E vamos estudar depois a geração espontânea, a escala dos seres orgânicos e o homem corpóreo. São os 5 tópicos desse capítulo 10. Vamos aqui. Formação primária dos seres vivos. Ele começa fazendo perguntas, né? Tempo houve em que não existiam animais. Logo, eles tiveram começo. Eu gosto de Kardec porque ele é bem assim. Ele coloca as coisas de forma que a gente não pode negar. Ele vai conduzindo o raciocínio com a lógica espetacular. Então, houve um tempo em que não existiam animais. Então, logo, teve que ter um início. A Terra já foi super quente, 1000 e tantos graus, ninguém vivia, nada vivia aqui, nada orgânico. Então teve um começo. Cada espécie foi aparecendo à proporção que o globo adquiria as condições necessárias à existência delas. Isso é positivo. Então, o aparecimento da vida foi de acordo, as condições de vida foram se apresentando, foram se realizando. Né? No início, a atmosfera da Terra não era respirável, então nenhum ser que precisasse respirar viveria aqui. A temperatura altíssima. Então, de acordo, as condições foram se apresentando, foram aparecendo as espécies. Como se formaram os primeiros indivíduos de cada espécie? Pergunta. Compreende-se que, existindo um primeiro casal, os indivíduos se multiplicariam. Ele não está afirmando isso. Ele só está colocando as hipóteses. Né? Se existisse um casal,
os outros nasceriam desse e iam se multiplicar. Mas esse primeiro casal, de onde saiu? Teria que sair de alguma forma, ser feito, né? Eles teriam que aparecer de alguma forma. É um dos primeiros, é um desses mistérios que entendem com o princípio das coisas e sobre as quais apenas se podem formular hipóteses. Essa questão do primeiro casal, inclusive, é uma questão que muita gente traz essa fé, baseada na Bíblia, de que a gente derivou de Adão e Eva, um casal que foi formado por Deus e gerou toda a humanidade. Sabemos, cientificamente, racionalmente, que isso não foi possível e que não foi assim. Nós espíritas sabemos que não foi assim. A ciência ainda não pode resolver o problema. Pode, entretanto, pelo menos, encaminhá-lo para a solução. É esta a questão primordial que se apresenta. Cada espécie animal saiu de um casal primitivo ou de muitos casais criados, ou, se o preferirem, germinados simultaneamente em diversos lugares. Ele vai levantando as possibilidades, ele não dá pronto, ele vai levantando as possibilidades para que qualquer tipo de raciocínio, qualquer tipo de fé possa acompanhar o seu trabalho. Então, ele primeiro questionou se foi um casal e agora fala se foram vários casais criados, né? Ou se foi germinado simultaneamente em diversos lugares. A vida apareceu em todo o planeta, em vários pontos do planeta ao mesmo tempo, pela mesma forma, pela mesma causa. Esta última suposição é a mais provável, né? Então ele afirma que essa, de que a vida apareceu simultaneamente em vários pontos ao mesmo tempo, pela mesma causa, né? Porque aparecer a vida é um efeito. O que causou? Então ele fala que essa é a mais provável. Pode-se mesmo dizer que ressalta da observação. Com efeito, o estudo das camadas geológicas atesta, nos terrenos de idêntica formação e em proporções enormes, a presença das mesmas espécies em pontos do globo, muito afastados uns dos outros. Então aí já entra uma evidência científica. Se de um lado da Terra existiu fóssil, evidência de uma espécie, e do outro lado do planeta existiu também evidência dessa mesma espécie, sendo os dois de mesma idade, de mesma época, de mesma era, né? Porque hoje a ciência sabe a idade de tudo que se encontra, pelo teste de carbono 14. Então, se eles têm a mesma época e estão em pontos muito distantes do globo, um dos pressupostos é que foram formados simultaneamente, não é isso? Essa multiplicação tão generalizada e, de certo modo, contemporânea, fora impossível com um único tipo primitivo. Então, se tivesse um casal só, até que essa espécie chegasse do outro lado do planeta, demandaria anos, né? E não seriam contemporâneos. Tem uma observação 103 aí que eu achei importante a gente lê-la. Segundo Charles Darwin, 1809 a 1882, naturalista britânico, autor de Sobre a Origem das Espécies por meio da Seleção Natural, as espécies teriam evoluído pelo processo de seleção natural, ou seja, os indivíduos mais aptos a sobreviver em um determinado ambiente apresentam mais probabilidade de gerar uma prole que herde suas características genéticas, que por sua vez sofrem imperceptíveis mutações genéticas de geração em geração. Essa é a famosa teoria de Darwin. E aqui eu trouxe umas imagens dele, ele jovem, o famoso livro que revolucionou a ciência na época, A Origem das Espécies, a evolução e a adaptação dos organismos. Então,
todo espírita, mesmo que não saiba, ele é um darwinista, porque a teoria dele é muito alinhada com os ensinamentos espíritas, certo? A teoria de Darwin é muito alinhada com o que o espiritismo traz em relação à evolução, em relação a que as coisas só acontecem conforme as leis naturais, que são as leis de Deus. A doutrina espírita não acredita no milagre como uma coisa maravilhosa, fora do natural, não. A palavra milagre significa o que é desconhecido. Nesse sentido, sim, muitas coisas acontecem que nós desconhecemos ainda as leis que regem esses acontecimentos. Como foi a mediunidade até o século XIX, quando ela foi explicada, estudada e utilizada de forma organizada. Então, antes disso, a mediunidade era algo estranho, mas tudo só acontece conforme as leis naturais, até os milagres de Jesus, que esse livro estuda. Até isso é conforme as leis naturais. Do outro lado, a vida de um indivíduo, sobretudo de um indivíduo nascente, está sujeita a tantas vicissitudes que toda uma criação poderia ficar comprometida sem a pluralidade dos tipos, o que implicaria uma imprevidência inadmissível da parte do Criador Supremo. Então, olha só o raciocínio. Existem tantas vicissitudes, tantas dificuldades para se sobreviver, principalmente nessa época primitiva, que era muito provável que uma espécie começasse a se multiplicar e morresse e não fosse à frente, pelos predadores, pelas intempéries, pelos fenômenos naturais. Aliás, se num ponto da Terra, num local da Terra, um tipo se formar, em muitos outros pontos ele poderia formar igualmente por efeito da mesma causa. Olha a lógica. Se aqui, numa determinada região, formou-se uma espécie, logicamente, em outro ponto com as mesmas condições, formará também. É a mesma coisa de você plantar algo aqui e plantar em outra região que tem as mesmas características climáticas e da Terra. Vai nascer aqui e vai nascer lá. Tudo, pois, concorre a provar que houve criação simultânea e múltipla dos primeiros casais de cada espécie animal e vegetal. Então, a ideia é que tenha sido múltipla ao mesmo tempo em vários pontos. A formação dos primeiros seres vivos se pode deduzir, por analogia, da mesma lei em virtude da qual se formaram e formam todos os dias corpos inorgânicos. Eu já vi uma reportagem que nos Estados Unidos existe um centro de pesquisas destinados a estudar a formação dos seres orgânicos a partir de matéria inorgânica. Como isso se deu. E eles fazem muitas experiências a esse respeito. E esse centro só se dedica a isso e ele tem décadas que ele existe. E nunca se conseguiu essa formação espontânea ainda. Já se conseguiu vários avanços, várias características das células e tal, mas nunca se conseguiu formar vida. À medida que se aprofunda os estudos das leis da natureza, as engrenagens que de início pareciam tão complicadas se vão simplificando e confundindo na grande lei de unidade que preside a toda a obra da criação. Olha, ele fala aqui que se aprofunda os estudos das leis da natureza. As leis da natureza é a mesma coisa das leis de Deus. Deus, essa inteligência suprema, age no universo através de leis e suas forças. A gente estudou isso. Então é assim que tudo acontece. E quando o homem vai estudando e descobrindo essas leis e entendendo essas forças e controlando essas forças para a seu favor, é o que deram o nome de ciência.
E existe essa coisa equivocada de dizer que existe uma disputa entre religião e ciência. Não, não tem como, porque a ciência, na minha percepção, é só os homens descobrindo as leis naturais dessa inteligência suprema, né? E religião é uma coisa cultural humana, por isso que existem várias com várias ideias e até contraditórias uma em relação à outra. Deixa eu ver onde eu parei. Quando estiver compreendida, isso se compreenderá melhor quando estiver compreendida a formação dos corpos inorgânicos, que é o degrau primário daquela outra. Então, a formação dos inorgânicos, claro, foi antes dos orgânicos. E ele bota aqui como um degrau para esse entendimento. Ele bota como um degrau para esse entendimento. Nós vamos entrar aqui no item 4, encerrando aqui o item 3, que deixou claro para a gente que a hipótese da formação múltipla simultânea em vários pontos é a hipótese mais provável, é a hipótese mais abraçada. Então, até aqui, foi essa a ideia que ele passou. 4. A química considera elementares umas tantas substâncias como o oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono, o cloro, o iodo, o flúor, o enxofre, o fósforo e todos os metais. Então, a química considera esses elementos da tabela periódica, e eu trouxe ela. Ela já apareceu aí no passado em um estudo, eu trouxe a mesma. Então, ele citou, aí está a nossa tabela periódica. Ele citou aqui esses elementos tidos como elementais, porque são átomos mais simples. Então, ele cita o oxigênio, o hidrogênio, né? Que vocês estão vendo aí pintadinho de verde, o nitrogênio ali. O hidrogênio, ele está cá na ponta esquerda, também ele está verde, que são os gases, né? Esses azuizinhos do canto direito são os gases nobres. Olha eu tentando lembrar a época do ginásio. No meu tempo chamava-se ginásio. Então tá aí, ó, os elementos químicos. Combinando-se, elas formam os corpos compostos, os óxidos, os ácidos, os álcalis, os sais e as inúmeras variedades que resultam de combinações destes. Então, ele está mostrando aí que toda essa tabela periódica foi estudada e formada pela ciência, de acordo foi se conhecendo as substâncias presentes na Terra. E a união dessas moléculas a união desses átomos formam as moléculas. Por exemplo, estão aqui duas básicas. Mais adiante eu vou abrir isso de novo, mas eu vou abrir logo aqui. Aí, as mais básicas que a gente lembra aí, oxigênio, um átomo de oxigênio, 2 de hidrogênio, faz a água. E os mesmos átomos, né, oxigênio e hidrogênio, se você botar um oxigênio a mais, vai ficar H2O2, já forma o peróxido de hidrogênio, conhecida como água oxigenada. E assim forma-se tudo que é matéria que tem na Terra, através dessas combinações. A combinação de dois corpos para formar um terceiro exige especial concurso de circunstâncias. Seja um determinado grau de calor, de sequidão, quer dizer, sequidão é a característica de ser seco, ou de umidade, que seja o movimento ou o repouso, que seja uma corrente elétrica, etc. Está citando aí as variações das circunstâncias, né? As variações de como se forma cada corpo, dependendo do calor, da umidade, da sequidão, do movimento, do repouso, de corrente elétrica. Em cada circunstância dessa pode se formar uma forma de vida, uma forma de molécula. Se essas circunstâncias não se verificarem, a combinação não se operará.
Quando há combinação, os corpos componentes perdem suas propriedades características, enquanto o composto que deles resulta adquire outras. Ó, aquele corpo que se combinou com o outro, ele perde sua característica para agora ter uma característica combinada com outros elementos. Né? Adquire outras propriedades características, diferentes daqueles primários. É assim, por exemplo, que o oxigênio e o hidrogênio, que são gases invisíveis, quimicamente combinados, formam a água. Como eu mostrei aí nesse instante, vou mostrar de novo. Que é líquida, sólida ou vaporosa. Então, o hidrogênio e o oxigênio são invisíveis. Quando eles se combinam, eles se tornam visíveis, formando a água, que pode ser líquida, sólida ou gasosa, conforme a temperatura. Na água, a bem dizer, já não há oxigênio nem hidrogênio, mas há um corpo novo. Decomposta essa água, os dois gases tornam-se livres, recobram suas propriedades, já não há água. Então ele está dizendo que forma um elemento novo. Você não pode dizer que a água é oxigênio ou é hidrogênio, ela não, ela é água. Só decompondo que volta a ser os gases. Ele está pegando esse exemplo simples para mostrar como se formou todos os corpos orgânicos a partir desses elementos. A mesma quantidade desse líquido pode ser, assim, alternativamente decomposta e recomposta ao infinito. A composição e a decomposição dos corpos se dão em virtude do grau de afinidade que os princípios elementares guardam entre si. Esse grau de afinidade é uma das principais leis da química. A afinidade que os átomos têm em relação um ao outro. Tenho aí uma observação 104. Eletronegatividade é a maior ou menor tendência de um átomo para receber elétrons e formar um íon negativo. A gente não vai estudar química aqui, mas é em relação à composição do átomo, da sua quantidade de elétrons, que ele vai ter afinidade com outro que tem mais ou menos para que eles se combinem. A formação da água, por exemplo, resulta da afinidade recíproca que existe entre o oxigênio e o hidrogênio. Mas, se puder, em contato com a água, um corpo que tenha com o oxigênio mais afinidade do que a que este tem com o hidrogênio, a água se decompõe. Então ele está dizendo, se chegar um elemento químico próximo de uma molécula de água, que ele tem mais afinidade com o oxigênio, ele rouba esse oxigênio dessa molécula de água. E vai se formando novos compostos químicos. Quem estudou química, quem é químico aí, isso aí é beabá, né? Eu estou falando para gente que não estuda química. Então a água se decompõe. O oxigênio é absorvido e o hidrogênio se liberta. Já não haverá água. Os corpos compostos se formam sempre em proporções definidas. Isto é, pela combinação de certas quantidades dos princípios constituintes. Assim, para formar a água, são necessárias uma parte de oxigênio, duas de hidrogênio. Por isso que chama H2O. Se duas partes de oxigênio forem combinadas com duas de hidrogênio, em vez de água, ter-se-á, ou seja, teremos o deutóxido de hidrogênio, líquido corrosivo, formado, no entanto, dos mesmos elementos que entraram na composição da água para noutra proporção. Essa palavra deutóxico, ele hoje em dia ganhou outro nome, né? Foi por isso que eu botei essas moléculas. Hoje era chamado de peróxido de hidrogênio, que é a nossa velha conhecida água oxigenada. A nossa velha e conhecida água oxigenada. E que é, de certa forma, nociva, corrosiva. Se a gente beber, a gente vai passar mal. Então, com os mesmos elementos químicos se formam substâncias totalmente diferentes.
tal, em poucas palavras, a lei que preside a formação de todos os corpos da natureza. A inumerável variedade deles resulta de um número pequeno de princípios elementares combinados em proporções diferentes. Então, com essa quantidade de elementos, se forma tudo o que há na Terra. Todos os compostos, todas as substâncias que a gente conhece. Quando eu estudei não tinha tantos, tinha menos. Hoje em dia já descobriram mais. Né? E num estudo mais aprofundado na frente, a gente vai ver que cada elemento desse, na verdade, é uma formatação dada do princípio universal, que é o fluido universal, da matéria básica do universo, o fluido universal. Então, a partir do fluido universal, que é a matéria básica, se forma cada elemento que existe no universo. O homem já decompôs os átomos, já achou os elétrons, o nêutron, o próton, já se decompôs, mais ainda achou o quartzo, e aí já foi descendo, mas o homem não chegou, e eu acredito que a nível de planeta Terra não chegará a essa matéria básica, que é o fluido universal, que é a matéria que preenche todo o universo. Isso foi trazido pelas informações dos espíritos. E muitas informações que foram trazidas, né, inclusive pelas mãos de Chico Xavier, lá nas décadas de 40, nos primeiros livros que ele psicografou, muita coisa se confirmou. Inclusive a citação de um aparelho que poderia transmitir imagens ao mesmo tempo e som, que é esse computador que está na minha frente aqui agora. Lá no livro Nosso Lar fala de algo assim. Aí aqui ele vai dar exemplos. Por exemplo, o oxigênio combinado em certas proporções com o carbono, o enxofre, o fósforo, forma os ácidos carbono, sulfúrico, fosfórico. O oxigênio e o ferro formam o óxido de ferro ou ferrugem. O oxigênio e o chumbo, ambos inofensivos, dão origem aos óxidos de chumbo, tais como o litargírio, o alvaiade, o mínio, que são venenosos. Ele dando exemplos aqui de composições. O oxigênio, com os metais chamados cálcio, sódio, potássio, forma a cal, a soda, a potassa. A cal, unida ao ácido carbônico, forma os carbonatos de cal ou pedras calcárias, tais como o mármore. A cré, eu nem sei o que é cré, depois eu posso até ver isso. A estalactites das grutas, quem já entrou em grutas aí já fez turismo, aquelas estalactites que ficam penduradas nas cavernas, né? Unida ao ácido sulfúrico, forma o sulfato de cálcio, ou gesso, e o alabastro. Ao ácido fosfórico, o fosfato de cálcio, base sólida dos ossos. O cloro e o hidrogênio formam o ácido clorídrico, ou hidroclórico. O cloro e o sódio formam o cloreto de sódio, ou sal marinho. Né? O cloro com o sódio forma esse sal que a gente usa na cozinha. Então ele deu vários exemplos aqui. Aqui não é aula de química, mas ele deu vários exemplos que nós sabemos que, né, que a composição dos átomos formam moléculas que formam as coisas que nós conhecemos, que formam as matérias, os materiais que nós conhecemos. Então, vamos parar por aqui. Encerramos o item 8. Depois vamos dar continuidade a esse tópico. E porque não é bom que passe de meia hora cada vídeo, tá bom? Vamos continuar o nosso estudo na próxima, agradecendo a todos vocês que acompanham ou em qualquer época acompanhará esses vídeos, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo, minha gente.